Boa tarde, tudo bem, gente? Agora a gente vai corrigir a atividade do EMAI, que foi de semana passada, tá? De terça-feira, do EMAI. Vocês fizeram 3 atividades e agora a gente vai fazer a correção delas, tá? Eu vou fazer por vídeos separados para não ficar muito longo, tá bom? Então, a 8.3. 1. Observe os resultados obtidos no quadro que você completou na atividade 8.2 e responda. Ou seja, observando esse quadro aqui, tá bom? A. Qual é o maior número registrado no quadro? Então, lembrando, né, quem participou da aula online, a gente trabalhou bastante essa questão de ver quem é maior ou menor dos números decimais. Então, vamos lembrar. Primeiro, a gente vê pelo número inteiro, que é o número que vem antes da vírgula. Tem algum número inteiro? Não. Então, a gente não consegue classificar maior e menor pelo número inteiro. Aí, a gente vai olhar os décimos, né? Os décimos são os primeiros que vêm logo após a vírgula, né? Então, a gente tem décimo, tem décimo, centésimo e milésimo, desculpem, tá? Quando eu não tenho nada aqui, o que eu posso considerar? 0 e 0, né? Quando eu não tenho nada no centésimo nem no milésimo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver pelo décimo, qual que é maior. Então, vamos ver. Aqui primeiro temos o 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 e 1. Então, qual que é maior? O 5. Então, qual número é maior? 0,5. Então, 0,5, ok? E o menor número? A mesma coisa, eu começo a ver pelo meu décimo. Então, ó, 5, 3, 2, 2, olha só, tem vários uns aqui. Como que a gente vai desempatar, né? Como que a gente vai ver quem que é o menor? A gente vai olhar, então, pelos centésimos. Vamos ver, aqui a gente tem o 6, então já não é ele. O 4, então já não é ele o menor. O 2, 1. E aqui que a gente não tem nada. Lembra quando não tem nada? É 0 no centésimo e 0 no milésimo. Então, 0,100. Então, eu tenho 0,142, 0,125, 0,111, 0,100. Qual que é o menor? O 0,1, tá bom? Então, 0,1. C. O número obtido na divisão 1 dividido por 3 é maior ou menor que 1 dividido por 2? 1 dividido por 3, o resultado é maior ou menor? Menor. Então, menor. O número obtido na divisão 1 dividido por 6 é maior ou menor que 1 dividido por 4? Vou lá no 1 dividido por 6. Deu quanto? 0,166. 1 dividido por 4, 0,25. Esse é maior ou menor? É menor, olha só. O décimo dele é 1, aqui o décimo é 2, então ele é menor. Então, menor. O número obtido na divisão 1 dividido por 10 é maior ou menor que 1 dividido por 8? 1 dividido por 10 é maior ou menor? Aqui a gente já viu, né? Que é menor. Por quê? Aqui é 1, igual aqui também. Mas aqui é 0 e aqui é 2, tá bom? Então, ele é menor também. Menor. F. O que você percebeu nos resultados das divisões de 1 por um outro número natural? Ou seja, quando eu divido o número 1 por algum outro número natural, o que eu posso observar, né? A Pro colocou o que é, observei, tá bom? Todos os resultados são menores que um inteiro. Ou seja, os resultados não dão nenhum, tá vendo? São menores que um inteiro, não tem nenhum inteiro. Quanto maior o número que dividimos, menor será o resultado. Então, quanto maior o número, o resultado vai diminuindo, tá vendo? Ele vai ficando menor, certo? 2. Será que isso acontece também em divisões com outros números naturais? Tente usar outro número que seja diferente de 1, dividindo novamente por 2, 3, 4, como fez na atividade anterior. Então, ó,
Eu dividi o 2 por 3, que é maior do que ele. Fui dividindo por 3, dividi por 4, dividi por 6. Olha, esqueci do 5. Dividi por 6, por 7, por 8, por 9 e por 10. Então, vocês conseguem observar que também, quanto maior eu vou dividindo, o resultado ele vai ficando menor? E que também, assim como acontece no 1, eu não obtenho nenhum resultado com número inteiro, nenhum, tá bom? Então, a resposta dessa pergunta é sim. 3. Para decidir qual dos resultados é o maior número, o que você deve fazer? Então, para a gente ver qual que é maior, qual que é menor, o que a gente tem que fazer? Primeiro, observar antes da vírgula o número inteiro. Então, primeiro, para a gente ver se é maior ou menor, a gente observa antes da vírgula, a gente observa o número inteiro, tá bom? Depois, os décimos. Depois, a gente vai ver pelos décimos qual que é maior, qual que é menor. Se os décimos forem iguais, a gente vai ver pelos centésimos. Se forem iguais, a gente vai ver pelos milésimos, tá bom? Então, essa é a ordem da gente ver se o número decimal é maior ou menor que o outro. Formule uma regra para comparar números racionais expressos na forma decimal. Ou seja, uma regrinha de comparação entre esses números. Sempre, então, primeiro, né? Sempre observar os números inteiros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar os números inteiros, ou seja, os números que vêm antes da vírgula. Depois, observar os décimos. Eu vou olhar os décimos, quais são maiores, quais são menores. Depois, observar os centésimos, né? Primeiro os décimos, depois os centésimos. Igual a gente fez nesse daqui do 1, olha só, lembra o conto 1? Primeiro, observo o número antes da vírgula. Depois, observo os décimos, são todos iguais. Se for igual, eu observo o centésimo. E depois, observo o milésimo, por último, tá? Às vezes, eu consigo definir se ele é maior ou menor, chegando até o centésimo. Igual aqui, né? A gente já conseguiu definir, tá bom? Então, o Pro colocou aqui. Primeiro, sempre observar os números inteiros, que são os antes da vírgula. Observar os décimos, observar os centésimos, observar os milésimos, tá bom? Um beijo!